Oi, pessoal! Vamos ver então a revisão do primeiro semestre de Química. Então, a gente começou vendo sobre as dispersões, que são misturas, e são sistemas nos quais uma substância está disseminada, sob a forma de pequenas partículas, em uma segunda substância. E nós vimos então que o que está em maior quantidade é o dispergente ou solvente. Solvente porque é a substância que dissolve. E nós temos o disperso ou soluto, que é a substância dissolvida, espalhada por toda a mistura e em menor quantidade. E esse disperso ou soluto pode ter, na verdade, mais de um desses na mesma dispersão. Aqui, como exemplo, nós temos o açúcar, que junto da água forma a mistura de açúcar e água, onde o açúcar é o disperso ou soluto e a água é o dispergente ou o solvente. E aqui está representado então as moléculas de água e os cubinhos de açúcar nessa mistura ou dispersão. E as dispersões, elas são classificadas com base nas dimensões das partículas do soluto ou disperso. São soluções ou soluções verdadeiras, quando o tamanho do disperso é de 0 nanômetro a 1 nanômetro. Lembrando então que os nanômetros são muito pequenos. A dispersão coloidal ou coloide é quando o tamanho do disperso está entre 1 a 100 nanômetros e as suspensões acima de 100 nanômetros. E aqui representando então que vai crescendo o diâmetro das partículas e como são chamadas as dispersões de acordo com o tamanho dessas partículas. Nós vimos uma tabela onde falava das soluções, dos coloides e das suspensões. Mas o que vocês precisam gravar, além do tamanho das partículas, talvez até mais fácil do que o tamanho das partículas, é sobre a visibilidade, se o sistema ele é homogêneo ou heterogêneo. Lembrando então que o sistema homogêneo, em todo o sistema nós temos as mesmas características, enquanto que em sistemas heterogêneos nós temos, por exemplo, aqui duas fases, ou aqui uma fase sólida, uma fase líquida, também duas fases. Essa é a diferença. Uma solução verdadeira, ela vai ser um sistema homogêneo. As partículas elas não são visíveis com nenhum aparelho. Já nos coloides, as partículas elas são visíveis no ultramicroscópio. E as suspensões, as partículas já são visíveis com um microscópio comum, e às vezes até a olho nu. Então, as soluções são sistemas homogêneos e os coloides e suspensões são heterogêneos. Também, através da sedimentação das partículas, a gente consegue diferenciá-los. Nas soluções, as partículas não sedimentam de modo algum. Nos coloides, as partículas sedimentam-se por meio de ultracentrífugas, que são centrífugas muito fortes. E nas suspensões, a sedimentação espontânea ou por meio de centrífugas comum. E também pelo modo de separação. Nas soluções verdadeiras, a separação não é possível com nenhum tipo de filtro. Nos coloides, as partículas são separadas por meio de ultrafiltros e nas suspensões, as partículas são separadas por meio de filtros comuns, como em laboratório com um filtro de papel. E nós vimos que as soluções elas são formadas por partículas muito pequenas que se encontram totalmente dissolvidas. Lembrando então que se elas estão totalmente dissolvidas, é uma mistura homogênea. E é formado pelo soluto, que é quem está em menor quantidade, e solvente, que está em maior quantidade e vai formar a solução. Isso independente dos estados físicos do soluto e do solvente. Porque nós temos, por exemplo, soluções sólidas, nós temos soluções líquidas, formadas por líquido e gás, como os mares, por líquido e líquido, como álcool etílico, que é uma mistura de álcool com água, e líquido sólido, como por exemplo aqui o soro fisiológico, que é uma mistura de água com cloreto de sódio. E também solução gasosa, que é o ar que nós respiramos. E que essas soluções, elas têm solubilidade, que é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. E nós vimos que substâncias diferentes
se dissolvem em quantidades diferentes, numa mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. Aqui, por exemplo, nós temos que 50 gramas de açúcar consegue se dissolver totalmente em 100 ml de água, enquanto que 50 gramas de sal, cloreto de sódio, não se dissolve totalmente na mesma quantidade de água, na mesma temperatura. E nós vimos que solução saturada é a que contém a máxima quantidade de soluto numa dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. E essa quantidade máxima é denominada de coeficiente de solubilidade. Então, repetindo aqui, o coeficiente de solubilidade é o limite de soluto adicionado ao solvente a uma determinada temperatura para formar uma solução saturada. E esse coeficiente de solubilidade ele varia de acordo com as condições externas, como por exemplo a temperatura ou também como a pressão. E de acordo com esse coeficiente de solubilidade, a gente consegue classificar as soluções em insaturada, saturada e supersaturada. A solução insaturada, nela, a quantidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Como ainda não atingiu, significa que pode ser acrescentado mais soluto ainda, que a gente ainda vai conseguir dissolver. Então, por exemplo, se a gente acrescentar 20 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, a gente ainda vai ter uma solução insaturada. Numa solução saturada, aqui, por exemplo, nós temos duas, essa solução já atingiu o limite de coeficiente de solubilidade. Ou seja, há uma quantidade máxima de soluto dissolvido no solvente, em uma determinada temperatura. E pode conter corpo de fundo, ou precipitado, ou não. O que quer dizer? Aqui, quando a gente tinha 20 gramas, nós conseguimos dissolver tudo. Quando colocamos 31,6 gramas, esse é o máximo que a água consegue dissolver de cloreto de sódio. Senão, já atinge o coeficiente de solubilidade. Mas como ainda é possível, ela está saturada. Mas se a gente coloca um pouquinho a mais, nesse caso botaram algumas gramas a mais, ela ainda vai ser saturada, mas não vai dissolver mais. E vai começar a sobrar aqui no fundo. Chamam de corpo de fundo ou precipitado. Agora, uma solução supersaturada, pensa que a gente pegou essa solução aqui e aqueceu. A gente já vai ver melhor. Dissolveu tudo. Então, ela tem mais sal do que o coeficiente de solubilidade, mas está toda dissolvida. Então, é supersaturada. Aqui, ó, como que a gente faz uma solução supersaturada? Nós vamos dissolver aqui o cloreto de sódio com a água, vamos aquecer até dissolver tudo. Daí, através de um resfriamento lento, a gente vai obter a solução supersaturada. Ela tem aqui mais sal do que deveria ter. Mas qualquer perturbação vai fazer, então, esse sal se precipitar de novo. Isso aqui, gente, vocês conseguem perceber até em casa, quando vocês estão fazendo, por exemplo, um leite com Nescau. Se o leite estiver quente, vocês vão ver que ele vai dissolver muito melhor. Mas então, o preparo de soluções, ele não é só assim, né? A gente coloca um pouco de sal na água, ou então coloca o Nescau no leite. No laboratório, a gente faz as coisas bem direitinho. A gente começa, então, medindo a massa do soluto que a gente deseja em um becker. Nós vamos colocar água destilada nesse becker aqui, dissolver esse sal. Nós vamos passar esta solução aqui para um balão volumétrico. O balão volumétrico a gente tem certeza de qual que é a quantidade de líquido que cabe nele. E a gente vai completar a água até a marquinha, que é o menisco. E assim a gente sabe exatamente quanto a gente colocou de sal e quanto a gente colocou de água. Quando a gente sabe exatamente o que a gente tem dentro, a gente consegue saber a concentração. E a concentração, ela pode ser dada em diversas formas, como, por exemplo, a concentração em massa ou concentração comum, que é uma concentração que ela é dada da massa do soluto sobre o volume da solução, que não é a mesma coisa que a densidade.
A densidade é a massa da solução toda sobre o volume da solução. Nós temos também a concentração molar, ou concentração em mol por litro, ou molaridade, que ela também leva em consideração, além da massa do soluto e do volume da solução, também a massa molar do soluto. Essas duas aqui, então, são bem parecidas, mas aqui nós temos a massa molar a mais. A fração das soluções também pode ser em título, tanto em título em volume quanto em título em massa, enquanto que no título em volume nós temos o volume do soluto em litros sobre o volume da solução. No título em massa nós temos a massa do soluto dividido pela massa da solução. E normalmente a concentração em título é dada em porcentagem. E também nós podemos ter a parte por milhão ou parte por bilhão, que é utilizado para concentrações muito pequenas. E significa que uma parte está dividido por 1 milhão de partes ou 1 bilhão de partes. E também temos a diluição de soluções. Aqui, por exemplo, quando nós adicionamos mais solvente em uma solução, nós vamos ter que o volume aumenta, mas a quantidade do soluto não aumenta. Então, assim, a gente consegue ter a relação entre a concentração inicial e o volume inicial da solução e a concentração final e o volume final da solução. Também a gente pode pegar duas soluções prontas e misturar, formando uma terceira. Então, a gente consegue relacionar a concentração 1 com o volume 1, somando com a concentração 2 e o volume 2, nós vamos ter que isso aqui é a concentração final com o volume final. E também, se por acaso a gente adicionar um terceiro aqui, a gente vai colocar os dados da terceira solução aqui e assim por diante. Um exemplo, aquele do suco concentrado. Um suco concentrado pode ser diluído a 3 litros, basta adicionar água, já contém açúcar. Essa frase está escrita em uma embalagem de certa marca de suco de caju. A prática para tornar o suco agradável ao paladar, muito empregada no nosso dia a dia, é denominada diluição. Considere 500 ml desse suco, cuja concentração é de 5,2 mol por litro. Se for acrescentado água suficiente para se produzir 3 litros do suco, a concentração do suco diluído será de... Então, vamos colocar os dados. Nós temos aqui 500 ml. 500 ml é o volume inicial. 5,2 mol por litro é a concentração inicial. Foi colocado água suficiente para se produzir 3 litros. 3 litros acaba que é o volume final. Ele quer saber a concentração final, porque a concentração do suco diluído é o que sobrou no final. Então, fazendo a concentração inicial vezes o volume inicial, nós vamos ter a concentração final vezes o volume final. Substituindo aqui por 5,2 e aqui por 0,5, que são os dados iniciais, aqui o que queremos saber, e aqui por 3, que é o volume final, nós vamos ter então que a concentração final ficou 0,86 mol por litro. Falando então da concentração em massa ou concentração comum. A concentração em massa, então ela indica a quantidade em massa de soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. Normalmente ela é expressa em gramas por litro. E essa concentração comum é expressa em gramas por litro porque a massa é dada em gramas e o volume é dado em litros. Esse é o modo mais fácil de se expressar a concentração de uma solução, porque só leva em consideração quanto que a gente colocou de soluto, quanto que a gente pesou e colocou de soluto ali, e quanto de volume a gente tem. E volume a gente também conseguiria ver pelo tamanho do frasco. Um exemplo. Imagine uma solução aquosa de ácido sulfúrico preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela de exaustor. O químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml.
Como devemos proceder para calcular a concentração em gramas por litro dessa solução? Primeiro a gente tira os dados. Ele nos deu aqui a grama do soluto, né? Então, massa 33 gramas. E nos deu aqui os ml, volume 220 ml. Nós dividimos para passar para litro, 0,22 litros. E ele quer saber o quê? A concentração. E a concentração em gramas por litro. Se é grama por litro, é a concentração comum. Lembra que comum porque é a mais simples. E a fórmula de concentração é massa sobre volume. Substituindo, então, 33 dividido por 0,22, nós vamos ter 150 gramas por litro. E aqui a concentração em mol por litro, ou concentração molar, ou molaridade, ela é a relação entre o número de mol do soluto e o volume da solução em litros. Então, se a gente já tiver uma questão que fala o número de mols calculado, a gente pode utilizar essa daqui, que é a mais simples, né? A molaridade é o número de mols sobre o volume. Mas é mais difícil a gente ter o número de mols. É mais fácil a gente ter a massa e conseguir a massa molar. Então, a gente costuma utilizar essa fórmula aqui, que a concentração molar é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume final da solução. Um exemplo: qual a molaridade aproximada de uma solução cujo volume é 350 ml e que contém 35 gramas de sacarose. Sacarose, aqui está a fórmula da sacarose. A gente precisa calcular qual que é a massa molar da sacarose. Aqui a questão já nos deu a massa molar do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Como é que a gente faz para calcular? Carbono tem 12 carbonos nessa fórmula aqui. Então, a gente faz 12 vezes 12, 144. Hidrogênio tem 22 hidrogênios. E ele vale 1. Então, 22 vezes 1, 22. E oxigênio são 11 oxigênios. E a massa molar, 16. 16 vezes 11, 176. Somando esses três, 342 gramas por mol. Então, ele quer saber o quê? Qual que é a molaridade? Molaridade é o que queremos saber. Volume, 350 ml. Passando para litro, 0,35. A massa, 35 gramas. E aqui, a massa molar acabamos de calcular. Colocando na fórmula, então, molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Colocando aqui o 35 dividido por 342 vezes 0,35, nós vamos ter o resultado final de 0,29 gramas por litro. Então, gente, só para deixar mais frisado aqui para vocês, a diferença entre a concentração comum e a concentração molar é que a concentração molar, ela leva em consideração uma coisinha a mais, que é a massa molar, e ela é dada em gramas por mol. Então, vejam que as duas tratam de concentração. A letra não é a mesma, porque essa daqui é a concentração comum e essa aqui é a concentração molar. Mas as duas tratam de concentração. E as duas têm a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que a concentração molar também leva em consideração a massa molar nesse cálculo aqui. Até por isso que ela é chamada de concentração molar. E como é que faz mesmo o cálculo da massa molar? Lembrando que a massa molecular e a massa molar, elas têm o mesmo valor, o que difere elas é a unidade de medida. A massa molecular a gente chamava de mm e a unidade era U, enquanto que a massa molar a gente está chamando de M1 e a unidade é gramas por mol. Para calcular qualquer uma das duas, a gente vai utilizar uma tabela periódica e calcular, ou uma calculadora, ou uma caneta e um papel. E a gente vai utilizar esse valor debaixo de cada elemento, de cada símbolo do elemento, que é a massa atômica.
Aqui os exemplos eles estão todos em massa molecular, dada em U, mas como é a mesma coisa, se a gente trocar a unidade para gramas por mol, a gente vai ter a massa molar. Então, esses exemplos aqui vocês já viram também. Nós vamos lembrar, então, por exemplo, H2O. H tem 2H. E aqui, ele vale, a massa molar dele, 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Oxigênio, só tem 1 aqui. Então, 1 vezes, a gente olha lá na tabela periódica, arredonda esse valor aqui para 16. 1 vezes 16 dá 16. Somando 2 com 16, 18. Então, nós temos também que o valor da massa molar vai ser 18 gramas por mol. C5H10. C é carbono e tem 5 carbonos. Então, 5 carbonos vezes 12, olhando aqui na tabela, ou se o problema der o valor, né? 12, 5 vezes 12, 60. Hidrogênio, são 10 hidrogênios. Então, a gente coloca 10 vezes o quanto que ele está pesando aqui, 1. Então, 10 vezes 1 dá 10. 60 mais 10, 70. Então, a gente tem 70U, se a gente quiser saber a massa molecular, ou 70 gramas por mol, quando a gente quer saber a massa molar. Veja que o cálculo é o mesmo, só está mudando a unidade. Aqui, quando nós temos parênteses, tudo que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Então, quem está fora, não. Magnésio, só tem um magnésio. E ele pesa 24. 1 vezes 24, 24. Oxigênio, esse 2 aqui de fora vale para ele. Então, tem 2 oxigênios. 2 vezes 16, 32. E o hidrogênio também tem 2. E aqui ele vale 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 24 mais 32 mais 2, 58. 58U ou 58 gramas por mol. Aqui também temos de novo um parênteses. E vejam que tem número dentro e número fora. Mas é tranquilo, porque o que está fora multiplica o que está dentro. Aqui, começamos com o cálcio, só tem 1 e pesa 40. Então, 1 vezes 40, 40. O nitrogênio, esse 2 vale para ele. Então, tem 2 vezes 14, 28. E esse 2 vai multiplicar esse 3 aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 16, 96. Então, 40 mais 28 mais 96, 164. 164 gramas por mol. Então, a gente também já viu sobre as propriedades coligativas, que são as propriedades das soluções quando nelas são adicionados um soluto não volátil. E que elas não dependem da natureza do soluto, e sim da quantidade de soluto ou número de partículas adicionados. Isso quer dizer a concentração. Então, aqui nós temos um líquido puro, que vai ter propriedades de líquido puro. Quando nós adicionamos um soluto não volátil, ele vai passar a ser uma solução e vai ter as propriedades de solução, que são as propriedades coligativas. Então, as propriedades coligativas são a ebulioscopia, a tonoscopia, a crioscopia e a osmose. A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição do solvente. No que se aplica? No que a gente consegue observar? Por exemplo, no cozimento mais rápido dos alimentos quando se adiciona sal à água. Porque o tempo de cozimento de um alimento depende da temperatura em que ele é preparado. Então, se a gente adicionar sal, essa água aqui ela vai entrar em ebulição a uma temperatura acima de 100 graus Celsius, que seria a temperatura normal de ebulição. Isso vai diminuir o tempo de cozimento do alimento. Ou então, quando a gente adiciona açúcar na água do chá que estava prestes a ferver, isso vai diminuir, vai retardar a ebulição.
porque esse açúcar vai ter uma interação com a água, né? Interação com o solvente, e vai precisar ferver a uma temperatura maior. Então, se ele estava prestes a ferver, ele não vai ferver na hora. E quanto mais concentrada for a solução, seja de sal, seja de açúcar, maior vai ser o aumento da temperatura de ebulição da água. Então, mais soluto, maior o efeito ebulioscópico. E esse efeito ele é explicado pela interação entre as partículas do soluto e do solvente, que vai resultar em uma maior dificuldade para vencer essas interações. Vai precisar maior energia para que as moléculas do solvente escapem do líquido e entrem em ebulição. O efeito tonoscópico, ou a tonoscopia, é o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, só lembrar o que é a pressão de vapor. Quando um líquido é mantido em um sistema fechado, ocorre a coexistência, existência ao mesmo tempo, entre as fases líquida e a fase de vapor, de modo que a composição de cada fase permanece constante. Ou seja, a rapidez da evaporação é igual à rapidez da condensação. E a pressão de vapor e a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido, em equilíbrio com a fase líquida, é chamada de pressão de vapor. Então, para um líquido entrar em ebulição, a sua pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica. E como a gente adiciona um soluto não volátil, isso vai aumentar a temperatura de ebulição da solução, logo vai diminuir a pressão de vapor do solvente, uma coisa inversamente relacionada com a outra. Nós temos a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. E alguns exemplos. É graças à crioscopia que explica por que a água ela continua sendo líquida em regiões do planeta cuja temperatura chegam a menos 30 graus Celsius, como na Antártida, por causa dessa presença dos sais, né? Principalmente do cloreto de sódio, que vai abaixar o ponto de congelamento da água, senão aqui tudo seria gelo. A água do refrigerante ela não congela quando ela é resfriada. Claro, se resfriar demais ela vai congelar, mas em geral ela não vai congelar por causa da presença de soluto na água, bastante açúcar principalmente. E também a adição de sal na água gelada vai fazer a bebida gelar mais rápido, porque vai fazer essa água congelar em temperatura inferior a 0 graus Celsius. Então pensa, a gente colocar um refrigerante numa água a 0 graus Celsius, ele vai gelar devagar. Mas se a gente coloca numa água a menos 20 graus Celsius, ele vai gelar mais ligeiro. E em países muito frios, as pessoas adicionam um aditivo especial à água dos radiadores para diminuir o ponto de solidificação, evitando então o congelamento da água no radiador. E a osmose, que é a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para um mais concentrado. Vai passar do hipotônico para o hipertônico. Então, gente, para lembrar, aqui, por exemplo, o mais concentrado é o hipertônico. Talvez pensem em hipermercado. Hiper é maior, então mais concentrado. Então, a osmose é a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, aqui, ó, nós temos a água aqui e o solvente e o soluto são essas bolinhas vermelhas. A água ela quer ir para onde tem mais soluto. Então, vejam aqui, a água passou através de uma membrana semipermeável do lado que estava mais diluído para o lado que estava mais concentrado, até que haja um equilíbrio. Então, um equilíbrio osmótico ocorre espontaneamente, né, até que as concentrações se igualem. E na vida real, a gente enxerga isso, por exemplo, quando tempera a salada muito cedo e a salada murcha. Porque quando ocorre a adição de sal, parte da água que está no interior da célula dos vegetais vai sair dela espontaneamente, devido à diferença de concentração do sal, que está no meio externo, e o meio interno das células.
Então, a água que estava dentro das células vai querer ir para o meio mais salgado, para o meio mais concentrado e vai murchar a salada. Mas isso também pode ser usado para o bem, como no charque ou nas frutas em caldas. Porque no charque, quando a carne é salgada, a diferença de concentração entre o meio externo e o interior das células promove a saída de água. Mas daí é tanto das células da carne quanto dos micro-organismos. E esses micro-organismos acabam morrendo, porque as células deles vão murchar e morrer. E se os micro-organismos morrem, eles não vão causar o apodrecimento da carne. A mesma coisa nas compotas. Esse excesso de açúcar vai matar os micro-organismos porque vai tirar a água de dentro das células desses micro-organismos e vai acabar conservando as compotas. Da osmose, nós temos a pressão osmótica, porque a gente sabe que naturalmente a água vai do meio mais diluído para o meio mais concentrado, do hipotônico para o hipertônico. Mas, se a gente aplicar uma pressão aqui na parte mais concentrada, a água não vai conseguir passar. E essa pressão aqui que a gente aplica é a pressão osmótica. E quanto maior for a diferença de concentração entre os dois meios, maior vai ter que ser essa pressão aqui aplicada para evitar a passagem do solvente. Aqui está representando a água água pura saindo para a solução salina. E aqui, quando houve uma pressão, abaixou aqui o êmbolo, a água não foi mais para o lado da solução salina. E a gente tem também a osmose reversa. Agora pensa aqui, se a gente colocar muita pressão, vai acontecer o contrário. A água que está aqui, vai vir para cá. É o que está demonstrado aqui. Que se a pressão aplicada sobre a solução mais concentrada, essas bolinhas aqui representam o soluto, ela for superior à pressão osmótica, nós vamos fazer a água passar para o meio mais diluído, o hipotônico, que não é um processo natural, mas a gente consegue devido a aplicar essa pressão. Então, gente, essa foi uma revisão bem rapidinha de tudo que a gente viu até agora. Podem assistir o vídeo de novo quantas vezes precisar e também podem acessar o conteúdo que está lá nas aulas para ver devagarinho e um por um. Também os materiais complementares são muito bons, porque é bom ouvir também de outros professores, né? Então, até mais, gente. Boa revisão. Fiquem bem.